Então, assim, vamos lá. O que o socialismo prega? Em primeiro lugar, uma política econômica que fala da socialização dos meios de produção. Então, ideologicamente falando, e eu não defendo que isso seja feito agora, não acho que tenha que haver um decreto. Até acho, né? Assim, ideologicamente falando. Mas ideologicamente falando, a gente pode falar de várias ideologias que pregam alguma coisa que a gente sabe que imediatamente não vai acontecer, mas que há uma expectativa, uma crença naquilo. Mal comparando com a religião, os cristãos esperam há 2000 anos a volta do Messias, que virá arrebatar as almas e levar todos para o paraíso, né? Aqueles que se arrependem dos seus pecados e que vivem conforme as normas que ele estabeleceu. Sim. Ideologicamente, isso vai acontecer agora? Sei. Quem vive a crença vive na expectativa de que aconteça a qualquer momento e deseja isso que aconteça a qualquer momento. Então, agora, intuitivamente isso não vai acontecer agora, ou pelo menos não aconteceu nos últimos 2000 anos e não me faz acreditar que isso vai mudar daqui a pouco. Então, mal comparando, né, nós vivemos imersos na sociedade capitalista, com a ideologia capitalista, com a cultura do consumo capitalista, com a cultura da economia capitalista imperante, né? Eu acredito que uma nova sociedade melhor é possível. E essa nova sociedade passa por um processo de socialização dos meios de produção, socialização dos mecanismos de geração de riqueza da sociedade. Ao invés dos mecanismos de riqueza serem acumulados por algumas poucas pessoas, isso ser socializado para toda a sociedade, né? Passar a ser, a geração de riqueza passar a ser um bem de toda a sociedade. Isso determina o fim da propriedade privada dos meios de produção. Não estou falando do Celta, não estou falando do meu smartwatch, não estou falando da minha casa. Não é a socialização, mas é a produção, os meios de produção das riquezas da sociedade e a justa distribuição a todas as pessoas que compõem aquela sociedade. Esse processo avançaria para uma sociedade em que as pessoas seriam iguais. Isso é ideológico, isso é utópico, né? Mas a utopia existe para que a gente almeje alcançá-la e chegar o mais próximo dela, né? Eu não sei quem falou que a utopia existe para que eu dê um passo à frente para querer chegar próximo dela. Ela pode se distanciar cada vez que eu me aproximo, mas ela está ali e eu miro. Essa sociedade igualitária, comum, em que tudo seria comum a todos, seria uma sociedade da justiça social e da justiça da necessidade. Significa que as pessoas que podem produzir, produzem mais, as que têm menos condição por saúde, por idade, enfim, não produzem, ou aquelas que se afastam da produção por alguma razão. Essa sociedade, numa sociedade da tecnologia, seria uma sociedade que diminuiria a necessidade da produção. Não vai eliminar a inovação. Ninguém falou em eliminar as pessoas que se dedicam mais ou menos, etc, etc. Ninguém, não é sobre isso que está falando. Então, se nós imaginemos que avancemos para essa transformação social, a transformação também será cultural. A transformação também será do arcabouço de pensamentos que as pessoas possuem. Então, a competitividade, ela se desfaz dentro de um processo em que, para você estar numa posição mais privilegiada dentro da sociedade, você tem que passar por cima de outros, ou ter mais do que outros, ou você se torna melhor porque você acumula mais do que outros, certo? Então, pensar que é natural é pensar que é natural numa sociedade que te bombardeia com essa ideologia da competitividade, do acúmulo e da expressão da sociedade pela demonstração do acúmulo diariamente, né? Então, eu quero morar num bairro melhor, eu quero ter um apartamento maior, eu moro num apartamento de 2 quartos, eu quero um de 3, um de 4, uma casa, uma coisa. Numa sociedade em que está te dizendo que a melhor condição é aquela que você mostra para o resto da sociedade que você acumulou mais do que outras pessoas.
né? Mas uma casa de 3 quartos não é mais confortável ou desejável do que uma de 2 quartos? E ela naturalmente mais cara até nessa sociedade mais... Por que ela é mais cara? Porque Se ela a tem gente, mais... se a gente estamos falando no campo da ideologia. No campo da ideologia, lógico. Só refletindo. Nós abolimos isso nesse campo. Então, a sociedade vai atender às necessidades de todas as pessoas. Ter casas de 3 andares ou 4 andares vai ser de acordo com a necessidade da pessoa e não de acordo com a vontade do acúmulo, que vai ser abolida. Então, estamos falando de uma transformação cultural também. Então, quando a gente transporta o arcabouço de pensamento que nós temos para um outro nível de sociedade, nós estamos distorcendo. Nós estamos não enxergando a possibilidade de uma sociedade que aboliu essa linha de pensamento. E não estou dizendo que nós não temos que ter conforto, não estou dizendo que nós não temos que ter acesso, nós não temos que ter espaço, nós não temos que ter lazer. Inclusive, uma das pautas mais concretas que o movimento trabalhista criou é o das 8 horas de trabalho diário. Por quê? Porque a lógica você tem que dividir o seu tempo do seu dia entre trabalho, lazer e descanso. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. As 8 horas que dizem o tempo todo que você tem que dormir, vem daí, de dizermos que isso é um direito das pessoas descansarem. Dividir o seu tempo igualmente, né? Não sei por que dizem que todo mundo tem que dormir 8 horas. Eu não consigo nem dormir 8 horas. Meu corpo... Mas a gente tem que ter a justiça da divisão do tempo. Eu não posso gastar minhas 8 horas de lazer, que eu teria direito a lazer, me transportando para trabalhar. Eu não posso perder as 8 horas de descanso porque eu tenho que trabalhar em 2 empregos. E boa parte das pessoas que estão imersas numa sociedade extremamente, numa condição extremamente desigual e exploratória, elas trabalham 16 horas, 14 horas por dia, perdem boa parte do seu tempo dentro de um ônibus indo e voltando para o trabalho e dormem muito pouco, né? Isso então, numa sociedade exploratória hoje. Não, tudo bem. Isso no Brasil isso é proibido. Não, trabalhar 14... Não, o ciclo de 12 por 36. Pega os entregadores pro aplicativo. Pergunta quantas horas aquela pessoa tem. Não, entendi. Mas ele não tem essa obrigação. Ele tá porque ele quer fazer mais dinheiro. Não, eu entendi. Eu tô falando o seguinte, porque ele tem um apego imenso em não morrer de fome. Pois é. Mas aí você pensa comigo. É difícil isso, porque é como se fosse assim, existem várias oportunidades surgindo em várias coisas. Às vezes, se ele saísse do entregador para ser um lavador de carro, ele ganhasse a mesma coisa trabalhando menos horas. Mas a boa parte dos trabalhadores, o trabalhador ele não tem a liberdade de escolha. Ele é conduzido para um determinado processo, né? Ele trabalha no que dá. No que pode, ele pode até sair do aplicativo para ir lavar carro, pode sair de lavar carro, ele vai continuar imerso numa sociedade, numa condição exploratória. Vamos lá. Uhum. Uma sociedade onde avança imensamente a quantidade de pessoas submetidas ao trabalho de entrega por aplicativo. Onde que isso acontece? Nas grandes cidades. Sim, pois é. Num enorme desemprego, em que a pessoa recorre a qualquer possibilidade de conseguir algum tipo de trabalho. E nessa sociedade em que você tem pouca oferta de emprego, em que as pessoas vão recorrer a qualquer coisa, mesmo que elas sejam submetidas a um sistema maior de exploração, elas vão se colocar ali. E há uma rotatividade gigantesca de pessoas, e o desemprego elevado ele é benéfico a quem explora o trabalho, principalmente a quem vai criar condições mais precárias de trabalho, porque as pessoas não têm tantas opções assim, porque lavar carro não tem tantos lava-jatos,
né, disponíveis. Então, ela vai para onde está oferecendo a maior quantidade de vagas, mesmo que seja. Isso é a mesma lógica do início do processo da Revolução Industrial. Você expropria terras, as pessoas são expulsas do campo, isso lá no início da Revolução Industrial. Expropria-se terras rurais, as pessoas são expulsas dos campos, buscam as cidades como locais para conseguir viver de alguma forma. Não há ocupação que gere condições de garantir o sustento da vida, exceto aquela fábrica que está ali. Ela determina a contratação, o tempo de trabalho, o nível de exploração, dispensa e contrata quem ela bem entende, e as pessoas são submetidas a 14 horas de trabalho, 16 horas de trabalho. Podem ser... eu não quero viver isso. Ok, está dispensado. Mas é a única condição que você enxerga ali numa sociedade que te delimita para aquilo. Então, hoje... Eu entendo. Se o rapaz abandonar a moto e a entrega, ele vai fazer o que amanhã para pagar a conta? Então ele está num ciclo. Mas isso vem do próprio capitalismo, que é a chamada corrida dos ratos, né, que ele fala.